Capítulo 21, versículo 3 e 4, e eu estava em casa meditando como transmitir a palavra de Deus para a igreja, porque sabemos que é uma responsabilidade muito grande estar aqui e anunciar aquilo que está escrito neste livro que é poderoso para transformar vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Queridos irmãos, eu não me alongarei mais, fugindo da pregação, mas eu gostaria de convidar a você a passear por aquele livro que eu acho um dos mais belos da Sagrada Escritura, que é o livro da Revelação, ou o livro do Apocalipse de João. Muitas pessoas temem estudar esse livro, talvez por suas figuras um tanto, como é que possamos assim dizer, inimagináveis. Muitas vezes, quando nós encontramos no texto apocalíptico, assim como no texto de Ezequiel, algumas representações que o texto dá a alguns seres, muitas pessoas tendem a ficar temerosos com aquilo que está sendo expresso. O que não dizer quando Ezequiel ele fala dos 4 seres, dos 4 querubins que estavam embaixo do trono de Deus. O que tinha o rosto de um leão, o que tinha o rosto de um urso, o que tinha o rosto de uma águia e o que tinha o rosto de um homem. Quando olhamos também outras figuras que Ezequiel apresenta, principalmente a que está escrita no capítulo 37 do seu livro, o Vale de Ossos Sequíssimos, nós entendemos que Ezequiel ele transmitia aquilo que via. E Deus permitia Ezequiel ver coisas que muitas pessoas não suportariam em ver. Do mesmo modo, nós vamos encontrar no livro do Apocalipse figuras que, se fossem apresentadas a muitas pessoas hoje em dia, elas abririam a boca para dizer: eu tive um pesadelo. Porque são coisas que, ao lermos, parecem assustadoras, mas, na verdade, elas têm que ser esperançosas para a igreja. Quantos podem dizer amém? Amém. A história desse livro, irmãos, começa no último capítulo do Evangelho de João. O último capítulo do Evangelho de João, salvo engano, capítulo 21, ele retrata uma história, retrata um diálogo entre Jesus e Pedro. Quando Jesus ressuscita, os discípulos retornam ao Mar da Galileia para realizar as suas atividades que faziam, que era a pescaria, e de repente Jesus Cristo chega. Eles passaram a noite pescando, não pescaram nenhum peixe. Jesus Cristo chega na beira, na praia, e fala assim: lança do outro lado. Aí quando eles lançaram a rede do outro lado, que pegaram e viram que tinha peixe, alguém disse: Pedro, é Jesus. Aí Pedro vestiu a sua veste, saltou dentro do lago de Genezaré, do Mar da Galileia, e veio nadando. Quando encontrou Jesus Cristo, ele já estava sentado com um peixe assado sobre as brasas, e ali teve a sua reunião com seus discípulos. E tem aquele diálogo que todos conhecem, o diálogo das 3 perguntas de Jesus para Pedro, que não é matéria dessa pregação, mas vale a pena relembrar. Quando Jesus Cristo, ele, num confronto espiritual, um confronto pessoal com a alma de Pedro, preste atenção, Jesus Cristo, num confronto espiritual e num confronto emocional na alma de Pedro, ele faz 3 perguntas a ele, que quando nós lemos no português, muitas vezes essa pergunta não causa o impacto devido. Por quê? Porque se eu falo a palavra amor no português, ela é uma expressão só para definir várias modalidades de amor, não vários tipos de amor como muitos pregam por aí, mas várias modalidades de amor. É o amor de pai para com filho, é o amor de filho para com pai,
é o amor da igreja para com Deus, é o amor de Deus para com a igreja, é o amor do marido para com a mulher e o amor da mulher para com o marido. Perceba que eu não mudei a expressão, eu falei sempre a palavra amor, mas no texto bíblico, escrito em grego, que Jesus Cristo estava falando com Pedro, ele fala assim, Petros, agapau, ele está dizendo, Pedro, você me ama a ponto de morrer por mim? Aí Pedro olha para Jesus e fala, Filéu, o Senhor sabe que eu só tenho admiração pelo Senhor. Perceba que a primeira pergunta de Jesus para Pedro é dizendo, você morreria por mim? Aí Pedro disse, o Senhor sabe que eu tenho admiração pelo Senhor. Aí Jesus Cristo desiste de Pedro, ele fala, apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Na segunda vez, Jesus pergunta de novo, Petros, agapau, Pedro, você me ama a ponto de sacrificar por mim? Pedro disse, o Senhor sabe que eu só tenho admiração pelo Senhor. Aí Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. Aí na terceira vez, Jesus foi no íntimo, Jesus falou, Petros, tu sentes admiração por mim? Por isso que Pedro chora. Pedro pensa, decepcionei o mestre. Aí ele fala, Senhor, tu sabes que eu só sinto admiração por ti. Aí quando Pedro reconhece a sua fraqueza, aí Jesus Cristo diz, olha Pedro, quando tu era jovem, tu cingias a ti mesmo. Mas quando tu for velho, eu levarei você por lugares que você nunca andou. E ali acontece a transformação espiritual de Pedro, que Pedro passa a entender que, mesmo ele sabendo que Jesus Cristo queria dele uma frase com um amor maior, um amor mais forte, e Pedro dizendo, eu não consigo dizer ao Senhor que eu tenho este amor a ponto de morrer pelo Senhor. Ele escuta Jesus Cristo dizendo, mas mesmo assim eu quero que você apacente as minhas ovelhas. E o detalhe é que essa transformação de Pedro depois fez ele morrer por Jesus Cristo. Ele disse que não morria antes, mas na hora da morte ele disse, eu não sou digno de morrer como meu Senhor, me coloca de cabeça para baixo nessa cruz, mas eu não nego a ele mais. Aí depois desse diálogo, irmãos, meu Deus, vai dar tempo. Depois desse diálogo, aí Pedro sai conversando com Jesus Cristo. Aí ele olha para trás e fala, mas Senhor, e esse daí? Como é que ele vai morrer? Falando de João. Aí Jesus Cristo diz assim, Pedro, e se eu quiser que ele fique até que eu venha? Deixa ele para lá, meu negócio é com você. Capítulo 21 do Evangelho segundo João. Aí a história se desenrola, a igreja inicia em Atos 2, depois de Atos 2 ocorre a perseguição de Atos 8, depois de Atos 8 que todos são espalhados, João vai se localizar numa cidade da Turquia, da região da Ásia, chamada Éfeso, uma cidade que era muito dominada, que existia nessa cidade, eu acredito, Everton pode corrigir se eu estiver errado, um templo à deusa chamada Diana. E lá nessa cidade existia o culto ao imperador. Só que João, como testemunha ocular de Jesus Cristo, pregando o evangelho, estava atrapalhando o culto ao imperador. Um escritor chamado Eusébio de Cesareia diz que João foi considerado inimigo do império. Prenderam João, levaram João para o martírio e jogaram João dentro de um caldeirão de óleo fervendo. Mas a promessa que João recebeu é que ele não morreria até quando o Senhor viesse novamente. Viesse onde?
ter com ele. Ele entrou no caldeirão de óleo fervendo e saiu intacto, do mesmo jeito que entrou. Então, o império vendo aquilo e temendo João ser um Deus, encaminham João para a ilha chamada Pátimos. Irmãos, Pátimos era uma ilha de morte, de sofrimento. É aquele lugar que você planta e não dá nada. Lembra que o pastor pregou aqui uma vez, numa quinta-feira, falando que quando você planta num terreno rochoso, ele não tem raiz? Era a ilha de Pátimos, uma ilha rochosa, uma ilha onde tinha muitas bestas férias, animais peçonhentos. Quem entrava em Pátimos morria, porque não tinha como sair de Pátimos. Aí quem está em Pátimos? João. Na mente de qualquer pessoa, tinha acabado a vida de João, tinha extinto a vida de João, tinha terminado por ali uma promessa que Jesus fez a quem? A João. Mas o texto bíblico diz assim, ó: e eu, versículo 9 do capítulo 1 do Apocalipse, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz que dizia: olha o cumprimento da promessa. O que vês, escreve no livro, João, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Quando ele vira, a primeira imagem que ele vê, 7 castiçais de ouro, representando as 7 igrejas da Ásia, representando a igreja presente, numa visão profética e espiritual. Mas um detalhe chama a atenção dele: não eram os 7 castiçais de ouro, é quem estava no meio dos 7. Ele viu 7 castiçais de ouro. Ele olhou numa visão profética a igreja do tempo de João e a igreja presente. Mas ele não estava espantado com a visão da igreja presente. Ele estava espantado com quem estava no meio dessa igreja. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com a veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Sua cabeça e cabeças eram brancos como a lã, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra 7 esteiras, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Olha para cá. Aí quando João vê aquela cena, ele cai desmaiado. Porque, irmão, isso aqui é interessante, a gente estava até comentando na escola dominical. Aquele que vê a presença de Deus, ele não consegue ficar de pé. Ele cai, mas quando ele se levanta transformado. Moisés viu o vulto das costas de Deus, caiu como morto. Quando desceu, teve que esconder o rosto, porque o seu rosto brilhava como a luz. Paulo estava no caminho de Damasco, viu a luz, falou com Jesus Cristo, caiu no chão, caiu perseguidor, e se levantou um dos maiores pregadores do evangelho que nós conhecemos no Novo Testamento. Só que aqui, olha para cá, versículo 19. Eu vou adiantar, irmão, senão eu não vou conseguir chegar no capítulo 21. Tá certo? Eu decidi no meu coração sentado assim, hoje a gente vai passear pelo livro do Apocalipse. Amém? Versículo 19 tem 3 coisas que balizam o livro do Apocalipse. Primeiro, escreve as coisas que tens visto, passado. Amém? Escreve as coisas que são presente, e as que depois dessa irão acontecer, futuro.
Quem me entende diz amém. Amém. Passado, vistes. Presente, são. Futuro, aqui depois dessas vão acontecer. As coisas que vistes estão do capítulo 1 até o capítulo 1, versículo 1, até o versículo 20, a imagem que João viu de Jesus Cristo. Porque nessa imagem tem uma promessa, versículo 7, volta um pouquinho. Eis que ele vem sobre a nuvem, e todo o olho o verá, até mesmo os que os transpassaram. Assim todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Esse amém quer dizer, é verdadeiro. Você quer passear comigo na Bíblia hoje? Diga amém. O pastor colocou um tema de Apocalipse, a gente tem que falar desse jeito. Zacarias capítulo 12. Abra aí. Versículo 7 diz o seguinte: eis que vem sobre a nuvem, todo olho o verá. Capítulo 14, versículo 4 de Zacarias diz o seguinte: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. A volta de Jesus Cristo em glória, que está descrito em Apocalipse 19. O texto também fala, capítulo 12, a partir do versículo 10, você vai ver do versículo 10 até o versículo 14, mais especificamente no versículo 11 do livro do profeta Zacarias, que fala o seguinte: naquele dia, o pranto será grande. O pranto de quem? De Jerusalém. Aqueles que disseram assim, não temos outro rei, senão César. Aquele que Mateus capítulo 23, os 2 últimos versículos fala assim, Jesus Cristo profetizando: Jerusalém, Jerusalém, ó quantas vezes eu quis ter ajuntado debaixo das minhas asas como a galinha junta os seus pintinhos, e tu não quisestes. Eu digo-vos que desde agora não me vereis mais, até aquele dia em que falarás: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Versículo 7, promessa. Mas no versículo 3 nós temos também outra promessa que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, que ouve as palavras da profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Meus irmãos, o livro da revelação do Apocalipse, ele parece um livro assustador, mas não é. Porque ele é um livro que traz esperança. Vamos passar para as coisas que são: capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 e capítulo 5 do livro do Apocalipse. Coisas que são, o que acontecem. Vamos lá. Primeiro, do capítulo 2 e capítulo 3 nós temos aquilo que foi escrito para as cartas. E nas cartas nós vemos a imagem da igreja presente. Quem me entende diz amém. Amém. Quem me entende diz amém. Amém. Nas capítulo 2 e capítulo 3 nós vemos a imagem da igreja presente. Veja, a igreja de Éfeso, a igreja que precisa voltar ao primeiro amor. Quem lembra dos tempos antigos, que os irmãos colocavam as caixas na cabeça e saía para pregar em lugares que ninguém via. Hoje em dia as pessoas procuram status, antigamente procuravam almas. Hoje em dia as pessoas procuram seguidores, antigamente procuravam a presença de Deus. A igreja que precisa voltar aonde? Ao primeiro amor. Igreja de Esmirna, a igreja que parece que é pobre, mas é rica. Se eu falar sobre toda essa igreja aqui, meu irmão, não vai dar tempo não. Mas eu quero falar sobre mais duas. Primeiro, a igreja de Filadélfia, que tem uma promessa para você. Capítulo 3, versículo 10.
como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Essa expressão, guardarei da hora da tentação, está dizendo, olha, você é um povo seleto, chamado igreja. E enquanto for condição de igreja, a grande tribulação não vai alcançar você. Então não precisa se preocupar com Bolsonaro, com Lula, com governo, não adianta, irmãos. Tudo que acontece aqui vai ficar aqui, mas aquele momento terrível vai vir para aqueles que não querem nada com o Senhor. Enquanto isso, você vai ser arrebatado dessa terra e estará no céu com Ele para sempre. Mas tem outra igreja aqui, no capítulo 3, a igreja de Laodiceia. Laodiceia, que é uma igreja que preocupa, porque esteticamente é muito bela, mas espiritualmente está falida. É a igreja da religião, que exteriormente aparenta ser uma coisa, mas interiormente não é nada. Igreja de Laodiceia. É por isso que Jesus Cristo fala assim, ó: antes fosse fria ou quente, mas como tu é morna, vomitar-te-ei da minha boca. Mas vamos lá, meu irmão, vamos avançando aqui. Capítulo 4 e capítulo 5 é um texto que vai falar do céu, com Deus no trono, e da chegada de Jesus Cristo. Porque perceba que o capítulo 5 fala o seguinte, olha, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? E não havia ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra. Aí o texto diz que fala assim, ó, que João começa a chorar, porque ele não tinha encontrado ninguém digno. Aí alguém diz para ele, João, não chores, eis aí o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, e é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Perceba uma coisa, olha para cá, esse texto aqui faz ligação com a seção posterior, porque olha, para primeiro vir uma promessa do futuro, antes algo tinha que acontecer que estava prometido desde a fundação dos tempos. Porque olha para cá, Gênesis capítulo 1, a humanidade foi criada sem pecado. Gênesis capítulo 3, a humanidade que foi criada sem pecado, pecou. Gênesis capítulo 1, nós fomos criados eternos para viver em comunhão com o Pai. Gênesis capítulo 3, nós não quisemos mais, em Adão, nós não quisemos mais essa eternidade para viver na parcialidade dos prazeres desse mundo, representado no conhecimento do bem e do mal, ao consumir o fruto. Mas a Bíblia diz que antes disso acontecer, antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1 acontecer, um cordeiro tinha sido morto. Desde a fundação do mundo, um cordeiro foi morto. Em Gênesis capítulo 1, olha para cá. Isso aqui, o que eu vou falar agora, vai fazer um elo lá com Apocalipse 21, que a gente vai falar já já. Eu estou só olhando para o relógio, irmão, porque se eu me prender numa coisa, eu não falo do Apocalipse 21, os irmãos vão me pegar depois do culto. Então deixa eu voltar para cá. Gênesis capítulo 1, começa o projeto de Deus na terra. Aí em Gênesis capítulo 3, a serpente sendo usada por Satanás tenta se intrometer, achando que venceu, achando que destruiu um projeto. Mas quando ela pensa que destruiu aquele projeto, que projeto era esse? De comunhão com o homem e com o Pai, eternamente, para vivermos com Ele, sem pecado, com intimidade. Quando ela pensa que acabou com o projeto de Deus, Deus aparece e fala, olha, tu vais ferir a semente da mulher no calcanhar, mas ela vai esmagar a tua cabeça.
E se você olhar, irmãos, olha para cá. Você olhar a história da humanidade, ela avança para um distanciamento exponencial de Deus. Porque o pecado que começou em Adão, ele nos afasta do alvo. O sacrifício de Cristo nos aproxima para o alvo, mas o pecado nos afasta do alvo. Aí o que é que acontece? O destino da humanidade está traçado no livro do Apocalipse. Eu não vou falar capítulo a capítulo, senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Amém, irmãos? Mas veja, capítulo 6. Começa o sofrimento da grande tribulação. Porque aquele que tinha autoridade de desatar os selos, ele é o responsável por executar os juízos de Deus. Quando ele arranca um selo, o anticristo aparece. Quando ele arranca outro selo, aquilo que o anticristo vem trazendo aparece junto com ele. Cavalo amarelo, fome. Cavalo preto, morte. Cavalo vermelho, guerras. E isto será derramado na terra, mas não para a igreja. Porque a igreja estará no céu com o Senhor. Mas vamos lá, irmãos. Apocalipse capítulo 12, olha para cá. Apocalipse capítulo 12. Primeira passagem parentética, o que é isso? Pausa na história, para contar outra verdade. A história fala da mulher, o dragão e o menino. Aquela mulher representa Israel. Israel será guardada no meio da grande tribulação. Capítulo 13, aparecem as duas bestas. A classificação e característica das duas bestas. Capítulo 14, volta toda a história, toda a cena, o derramar da fúria, do juízo de Deus sobre a humanidade. Mas no capítulo de número 19, versículo de número 11, outra verdade acontece com você. Quem pode dizer amém? Amém. O texto fala: eu vi o céu aberto, e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre esse cavalo branco é chamado de fiel e verdadeiro. Aí olha as características, mesmo que João falou, e ele tinha os olhos como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Isso representa poder e autoridade. Aí eu volto quando Jesus Cristo ressuscitou, ele fala para os discípulos: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Mas ele estava vestido com uma veste salpicada de sangue, o sangue do Cordeiro que nos libertou do pecado e que nos garantiu a vida eterna. E o seu nome chama-se a palavra de Deus. João capítulo 1, versículo 1. E o princípio era o verbo, a palavra. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Versículo 14. Seguiam sobre ele os exércitos que estavam no céu. A igreja. Mas vamos lá, irmãos. O interessante é que no versículo 16, eu vou falar isso aqui para os irmãos. Tem um escrito na veste de Jesus, dizendo assim, ó: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O interessante, irmãos, olha para cá. Quando Jesus foi pregado na cruz, sobre a sua cabeça tinha um escrito. Sabe qual era o escrito? Jesus de Nazaré, os reis dos judeus. Condenaram Jesus à morte porque ele disse que era rei dos judeus. Aí quando ele ressuscita, que ele volta na segunda vez, ele volta como o rei dos reis. Aleluia! Você pode glorificar ele? O homem pensou que Jesus Cristo era rei de uma nação, mas a Bíblia diz que ele é rei de toda a terra. Volta para cá, irmão. Vai dar tempo, pastor. Quando isso acontece, outra promessa se cumpre. Outra promessa se cumpre.
nós entendemos que o texto bíblico que você lê todo mês, você lê todo mês esse texto, e não percebe, fala assim, ó: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, e abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é meu corpo. E depois de cear, pegou o cálice, e tendo dado graça, o bebeu, e o entregou, dizendo: tomai, bebei, isto é meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. Aí vem uma promessa: e digo-vos, pois, que desde agora não bebereis desse fruto da vinde, até aquele dia que beba de novo convosco, aonde? No meu reino, ou no reino do meu Pai. E onde é que vai ser o reino de Cristo? Abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O interessante é que a igreja arrebatada no céu, ela vai ser julgada pelas suas obras, mas não para condenação, mas sim para galardão. Sabe por quê? Porque os seus pecados já foram julgados por Cristo na cruz. Você entende o poder da graça de Deus? Em Cristo, Isaías 53, Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos. Então entenda isso. A igreja hoje não é condenada, ou não será condenada, porque ela está em Cristo, o que já foi julgado em lugar da igreja. É como se Deus olhasse para a igreja, olhasse para você e não visse você, porque você é corpo de quem? Então quando Ele olha para você, Ele olha para quem? Para Cristo, irmãos. É por isso que Paulo fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Mas aqui vamos ter mortos. Aqueles que desprezaram a quem? A Cristo. Eles terão que se apresentar diante de Deus, pessoalmente. Imagine você. Hoje a pessoa mata. Tem advogado aqui não, né? Vai querer me processar. Hoje a pessoa mata. Aí procura um advogado, o que é que você fez? Ele: matei. Você vai dizer que não matou. E como é que prova sem provas? Sem filmagem. Aí a pessoa é absolvida. Mas e diante do justo juiz? Irmão, é como se abrisse um livro assim, ó, e contasse: você matou. Não matei não. Olha ali. Matou. Você blasfemou. Não blasfemei não. Olha ali. Blasfemou. Mas tem de misericórdia a Deus. Aí Deus agora olha e fala: procura o nome dele aí no livro da vida. Não tem escrito aqui não, Deus. Condenação eterna. Os tempos de misericórdia são os nossos. O tempo da graça é o nosso. Mas quando chegar no juízo final, acabou-se. Quem confessou, arrependeu e deixou, fez. Quem não fez, arque com suas consequências. Capítulo 21, irmãos, para a gente encerrar, meu Deus. Depois que todos forem condenados no juízo final, existe a transformação, que é o que está no texto, capítulo 21. Só que o interessante aqui, irmãos, a Bíblia é magnífica, porque ela fala o seguinte, ó, versículo 1: e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Esse passar aqui, irmãos, quer dizer o seguinte: saíram de um estado
para outro. É como se o fogo consumidor de Deus, assim, ó, purificasse toda a terra e transformasse ela novamente. No estado que ele desejava onde? No Éden. Satanás pensou que tinha acabado com o projeto. Aí o projeto final de Deus é o quê? Tá bom, destrói tudo e faz tudo de novo. Aleluia. Aí, só que olha para cá, irmãos. Aí João olha e vê a Nova Jerusalém, que descia, a morada de Deus. A Nova Jerusalém é a morada de Deus. Irmão, isso aqui é interessante, olha para cá. O texto vai falar, eu acho que é no capítulo 22, que o texto diz o seguinte, que ela é o tabernáculo de Deus para com os homens. Tabernáculo, local de habitação da presença de Deus. É como se Deus saísse do terceiro céu e viesse habitar com os homens. Você já parou para imaginar? Parou, Everton? Hoje você fica aqui, meu Deus, me dá a tua presença, lá você vai ser apresentado a Ele, conviver com Cristo. Aí é que sai a promessa, meu Deus do céu. Do versículo 23, versículo 3 e versículo 4. Aqui, ó. Esse aqui é o tabernáculo de Deus com os homens. Versículo 3 e versículo 4. Que a promessa é: o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Só que no versículo 4 existe a promessa que é o tema dessa campanha. E ele limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que eu digo que Apocalipse é um livro de esperança. Eu podia ter chegado aqui prometido para os irmãos, né? Muita coisa. Mas eu disse, não, vou falar sobre o Apocalipse. Se o tema é Apocalipse, tem que falar Apocalipse, né, irmão Moura? Mas veja, isso aqui é esperança. Porque, irmão, o pastor falou uma coisa aqui, a irmã Gabriela cantou uma coisa aqui interessante. Nossa vida é sofrimento, suportar, resistir, abdicar, chorar, sorrir, abraçar, ser julgado, ser apontado, pregar, ser rejeitado, ser aceito por alguém, mas ser excluído por alguém. Nossa vida aqui, isso que é interessante, só me permita o pastor rapidinho. A vida aqui é interessante, o que eu quero que você entenda, olhe para cá e preste atenção que eu vou falar para você agora nessa noite. A igreja não é o local onde tem todas as pessoas perfeitas. Porque se todos fôssemos perfeitos, não precisava de igreja. Mas somos imperfeitos em busca do perfeito. Aleluia. Nós somos corpos que, unidos num só corpo, estamos buscando a perfeição do nosso corpo, que ocorrerá quando nos unirmos a Cristo eternamente no céu. Então, enquanto estivermos aqui, é isso mesmo. Você precisa suportar. Olha para cá, nem todo mundo gosta de você. Mas, irmão Vitor, o senhor não pode estar dizendo isso no púlpito da igreja. Nem todo mundo gosta de você. Nem todo crente gosta de você. Nem todo crente vai gostar de você. Somos humanos. Paulo discutiu com Pedro, porque Pedro não queria aceitar os gentios, mas Paulo queria aceitar os gentios. Somos humanos. Temos divergências. Pecamos. Você pecou hoje. E Deus sabe que você pecou hoje. Você falhou hoje. E Deus sabe que você falou. Irmão Vitor, é campanha de oração. É campanha de oração mesmo. A Bíblia diz que é pela oração e pela palavra que é santificado. Então vamos falar. Você errou hoje.
Você falou coisa errada, você pensou coisa errada, você já falou mal do seu irmão, porque você é humano. Mas você veio aqui em busca do perfeito que é Jesus, dizendo: eu errei, eu pequei, mas eu não quero errar de novo, me ajuda pelo amor de Deus. Porque nós só vamos ter as primeiras coisas passadas quando estivermos unidos a Ele com o nosso corpo glorificado. Até lá, me suporte. Olha para o seu irmão e diga assim: me suporte. Me suporte só mais um pouquinho. Que Jesus Cristo está voltando, aí eu vou mudar de vez. Aí o Senhor não precisa me suportar mais não. Me suporte só mais um pouquinho. Meu Jesus. Irmão, suporte, abrace. É muito pedido de perdão que você vai receber. É muito pedido de perdão que você vai ter que dar. Porque somente quando vir um perfeito é que você vai olhar para outro irmão e vai dizer assim, ó: ele não tem defeito não. Eu não tenho defeito não. Mas até lá, suporte. A Bíblia diz o quê? Suportai-vos uns aos outros. Então me suporte mais um pouquinho. Só mais um pouquinho assim, ó. Amém? Mas aqui eu deixo uma palavra de alerta. A mesma palavra que ela traz esperança, ela tem que causar temor e tremor. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com e a sem ninguém verá o Senhor. Santificar, irmãos, é estar mais perto de Cristo todo dia. Então, se você quer se distanciar dele, é por sua conta em risco. Quem me entende diz amém. Amém. Porque ele te chama para aproximação. Perto dele, o teu pecado foi julgado nele. Longe dele, quem vai responder é você diante de Deus. E Deus abençoe em nome de Jesus.